Aí. Vamos aguardar uns segundinhos aí pro pessoal entrar. Aí aguarda cri, ninguém entra. Vamos lá. Ah, Carol, aí. Aê, Ju! Acho que eu vou dar mais uns segundinhos porque o meu comecinho eu já vou começar falando. A Ju, isso muito me interessa. Sim, claro, interessa a todos, por isso que a gente resolveu fazer. Vamos ver se tem mais gente entrando. Logo vai ter mais gente na TV, não vai ser só eu. Ah, vocês não estão sabendo. Isso que eu falei, brincando, só que chama alguém. Verdade. É isso aí, pessoal. Vai avisando aí os colegas que a gente já quer começar. Vamos dar só mais um minutinho. Oi, Patrícia. Nem minha equipe quer assistir, ó lá, porque... Sua equipe aqui tá... É, tem a equipe do TI aqui. A Elaine, entrou a Elaine. Fala oi pra mim aí, a cena. Nem minha mãe, gente. Não. Tô me diminuindo, vou parar. Tem bastante gente. É. Na outra live só dava meu filho mandando coraçãozinho, né? No perfil do meu marido, depois eu fui descobrir que era dele. Vamos lá então? Vamos começar? Aí o pessoal vai pegando, né? Porque depois acaba ficando muito longa e depois o público vai desistindo. Então primeiro eu vou começar o porquê que eu escolhi esse tema, né? Porque eu comecei a ver um movimento, né, de Facebook. Na sexta-feira eu vi uma reportagem que dizia assim: alguma atualização sobre descontos nas mensalidades das escolas, num grupo do Covid, né, de Araraquara, e percebi que essa era uma dúvida muito grande das pessoas, né, da cidade em especial, que é onde a gente está mais próximo e a gente está acompanhando. Só esse post, né, de uma pessoa que colocou lá no grupo, rendeu 348 comentários, né? Comentários às vezes até não muito bacanas, mas percebi que era uma angústia e uma dúvida das pessoas em geral. Por isso que eu resolvi falar sobre o assunto. Aí quando eu mandei, né, aquela fotinho, né, que a gente preparou da abertura da live, né, convidando vocês para estar assistindo a live, uma amiga minha falou: nossa, você é corajosa, né? Vai dar sua cara a tapa. Eu falei: não vou, fica tranquila que eu não quero, né, fazer uma live levantando uma polêmica, né? Embora o assunto seja polêmico, mas eu não quero me posicionar sem fundamento. Eu quero falar com fundamentos, né? Para que vocês recebam em casa essa informação. Porque o que eu tenho percebido, né, com muita frequência desde que começou a pandemia, é uma dificuldade da comunicação, da informação, né? Nem todas as informações que chegam pra gente a gente pode estar aceitando, mas eu fui estudar, fui a fundo para a gente poder ter ali a informação correta, que era o que eu queria passar para vocês. E fazendo esse canal de comunicação, fica tudo mais tranquilo, melhora bastante. Diminui a nossa angústia e o esclarecimento é realmente o melhor caminho, né? Então,
no dia 4 de maio, novamente, né, eu vi outro questionamento a respeito de mensalidade. Então, eu percebi, assim, uma necessidade muito grande em falar do assunto, pois estava incomodando muitas pessoas, né? Não meu público em geral tá sendo muito bacana. Quero deixar bem claro que essa live não tem a ver com a minha escola, né? Tem a ver com a dificuldade que todas as escolas estão passando, em especial as escolas de Araraquara. Mas a gente pode pensar isso como uma coisa um pouco mais ampla, é nacional a questão, mundial até. É que aqui, né, a gente deve ter um rol de escolas particulares muito maiores. Eu vou começar falando então sobre a questão de anuidade e mensalidade. A mensalidade, ele é um termo corriqueiro para falar sobre um produto que você contratou no começo do ano que chama anuidade. Essa anuidade geralmente dividida em 12 ou 13, até em 13 parcelas, né? E você contratou um serviço anual e você vai receber por esse serviço, né? Provavelmente não no tempo em que nós estamos acostumados a fazer, né? Que é férias em julho, férias em dezembro. Então, esse ano não vai acontecer isso, é em outro tempo que isso vai acontecer. Mas que você vai receber esse serviço, você vai. Em algum momento esse serviço vai ser entregue. Então, a partir do momento que você contratou um serviço que é de um valor anual e você vai receber por ele, vocês já podem se acalmar, né? Que isso vai ser reposto, né? A ideia é fazer a reposição das aulas. Aí existe uma outra discussão mais adiante, né? Que vai ser com relação à reposição. Porque sem ter um calendário, a gente pode fazer até uma prévia de como repor isso. Mas a gente vai conseguir mesmo dar montar um calendário, né, mais fixo quando a gente tiver uma data de que isso vai terminar. Então, mais cedo ou mais tarde, você vai ter esse serviço contratado, oferecido. Então, por exemplo, você contratou um serviço de instalar armário na sua casa, né? Pagou por ele, pode ser que ele atrase um pouquinho a entrega, mas ele vai te entregar, se Deus quiser, né? A gente espera que sim. Mas essa é a ideia, né? Quando a gente contrata um serviço de prestação de serviço. Acontece que, né, a educação infantil é uma área que está um pouquinho mais abalada por não ter a obrigatoriedade de ensino. A partir dos 4 anos, o ensino é obrigatório, então a criança não pode estar fora da escola. Então, o pai que hoje resolve tirar o filho da escola porque está ou sem condição de pagar, ou ele não acha justo estar pagando a mensalidade porque estão sendo entregues por hora aulas remotas, né, que aí já é um outro tema que eu pretendo fazer mais para frente. Esse pai, ele tem que estar matriculando esse filho em outra instituição, numa instituição pública. A instituição pública vai ter vaga? Não vai ter vaga. Então, o seu filho vai estar fora da escola. Consequentemente, ou ele perdeu um ano, né? Retoma tudo no começo do ano que vem, ou até pode ser que tenha outras consequências com relação a conselho tutelar ou qualquer coisa a respeito. Com relação à legislação, não existe nada de novo. Existia um projeto de lei que foi lançado, né, na Assembleia Legislativa no dia 3 de abril, mas era um projeto de lei que não foi aprovado. E a partir daí, então, o que a gente recebeu foi algumas orientações de como lidar com essa situação. Por exemplo, o Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, ele publicou no dia 26 de março, né, ainda ali no comecinho do isolamento, da quarentena, uma nota técnica recomendando que as escolas não dessem desconto dessa anuidade.
e não dessem um desconto coletivo. E os pais, e também orientou que os pais não pedissem desconto. Não sei se foi do conhecimento de todos isso. Aí existimos também o outro órgão, que é o PROCON, que é o órgão de defesa do consumidor, que orientou as escolas a fazerem acordos individuais com os pais que os vierem procurar, né? Então, esse era um dos caminhos que o PROCON ofereceu para a gente. Não havendo abertura de negociação nesse momento, existe a opção de você ainda exigir que a escola apresente para o PROCON uma planilha com os seus gastos, né? Que com certeza, em meio a tudo isso que a gente está passando, a planilha não vai ser suficiente. Assim, a gente vai estar gastando mais na planilha do que está acontecendo a arrecadação. Então, não vai ser um caminho muito bacana, acabando não chegando a nenhuma solução. Então, essa é uma das dicas que eu tenho para vocês. Existem algumas escolas, né, que estão oferecendo aí 30% de desconto. São escolas que hoje a gente pode ver em condições até bem específicas, ou escolas que tinham caixa, que ia fazer um certo investimento mais adiante, e num momento como esse, vamos usar o dinheiro do investimento para reverter a descontos. Existem escolas, por exemplo, escolas filantrópicas, que não têm os fins lucrativos, e que no momento, por exemplo, eu até me perdi aqui porque eu peguei uma pergunta que depois eu quero até responder. E que no momento, por exemplo, ela tinha um caixa, né? Ela tinha dinheiro em caixa. Então, uma escola filantrópica com dinheiro em caixa, ela pode oferecer isso como um benefício aos pais. O que acontece? A maioria da situação, até das escolas filantrópicas de Araraquara, não tem esse dinheiro em caixa, né? Tá todo mundo passando por uma situação bem complicada. A escola estava já no momento de instabilidade quando chegou a pandemia e aí a situação ficou muito mais complicada. Então, outra opção que a escola encontrou, né, foi de ir até o banco, conseguir um auxílio, que também não é o benefício para todas, porque para o banco, para você conseguir um auxílio, né, um empréstimo bancário, você tem que ter uma série de condições que conseguem para conseguir conceder esse benefício para você. Benefício de um empréstimo também, não é um milagre. Com relação a muito questionamento que eu tenho lido, né? Mas está diminuindo água, luz, produto de limpeza, faxina, a escola está economizando com isso. Eu quero ser bem clara com vocês que todo esse custo que a escola tem entre produto de limpeza, água e luz, não passa de 3% do custo da escola mensal. É muito baixo. E agora a gente pensar em reduzir esses 3%, é como reduzir até menos de 1%, porque, por exemplo, como exemplo nosso mesmo, né? Acabamos de fazer essa conta. Veio a diminuição da água e da luz, né? No mês em que a escola ficou fechada, essa água e a luz diminuiu, e o que a gente vai economizar com ela não chega a ser nem 1% da nossa receita, porque os gastos da escola de água e de luz não são o forte, não é o nosso gasto principal. Quais são os gastos principais que uma escola tem? Folha de pagamento e impostos. Os impostos, a gente foi beneficiado aí, né, com um programa, né, do governo de atrasar o FGTS dos funcionários e de adiar alguns impostos, né, municipais e até federais para pagar parcelado a partir de outubro. Então, na verdade, não aconteceu nenhum milagre, você vai pagar. Quando chegar outubro, você tem o boleto do mês, né, e o boleto do mês que você deixou de pagar. Então, a situação não vai estar boa para ninguém.
E eu penso também, né, que nenhum pai tem interesse em acabar com a escola do seu filho. Quando você vai voltar, né, quando tudo isso passar, você quer que a escola esteja lá para recebê-lo de volta com os amiguinhos, né, com a turminha dele, com a professora que ele já está com saudade, né, e que não tenha que passar a vida dessa criança por mais uma transformação. Então, quando o pai faz esse movimento de exigir, né, que as escolas deem descontos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente está fazendo isso na frente da criança, você inclusive está passando qual mensagem para o seu filho? Se você xinga a escola, você fala aquela escola tá dando aquela porcaria de aula remota e não teve nenhum desconto, não está querendo dar nenhum desconto, você está passando uma imagem muito negativa. É isso que você quer que o seu filho pense da escola que você escolheu para ele? Né? Que você escolheu, você falou, olha filho, vou me esforçar, mas vou te pagar, vou pagar a melhor escola para você. Fui conhecer várias e optei por essa, né? Então, quando você faz todo esse movimento e a criança está participando desse processo, porque criança não é boba, ela está de olho em tudo que está rolando na casa, inclusive nas conversas dos adultos, né? É o que elas mais prestam atenção. Você está passando uma mensagem de perda de confiança, de desvalorização daquele que é o profissional que cuida do seu filho no dia a dia, né? E que agora, com essa situação da aula remota, a gente tem visto quanto é o valor do professor. Se de fato, né, você cortou todos os seus custos, né, as suas despesas da casa, você tentou enxugar e não tem mais por onde tirar, né? Parou de comer lá uma pizzinha no final de semana, tentou diminuir os custos aí, os gastos com o supermercado, deu uma segurada nas contas, parou de comprar uma roupinha aqui, outra ali. E qual é a última coisa que você vai cortar? Não tem mais jeito, vou ter que cortar a escola do meu filho. O que você tem que fazer? Agitar lá no grupo de WhatsApp, coisa e tal, né? E ficar fazendo movimentos? Não, gente, isso é uma dificuldade muito individual, é de cada um, porque cada um teve que passar por uma realidade nesse momento. Alguns conseguiram só reduzir, né, os custos da casa, outros não tiveram o salário impactado, né? Agradeça a Deus. E outros estão passando por desemprego, por diminuição de carga horária, diminuição de salário, suspensão de contrato de trabalho. Então, na verdade, assim, tudo isso está causando uma desorganização financeira familiar em muitas casas. Então, o que se espera? A gente espera que o banco vá ajudar a gente? A gente espera que o comércio vai diminuir ou que alguém um dia vai entregar uma pizza de graça na sua casa? Não, a gente não espera isso de ninguém. Mas existe uma cultura que espera que a escola seja solidária a você nesse momento. Isso é cultural, isso é uma coisa do brasileiro, né? A gente espera que a escola, poxa, é a escola, é ela que cuida do meu filho, ela vai ter que me entender nessa hora, né? E realmente, ela vai ter que te entender. Então, elas podem estar de diversas maneiras oferecendo negociações particulares, né? Para ver qual é a história de cada família, como é que essa família foi impactada financeiramente. Então, não adianta a gente ter um movimento comum, né? Vamos dar 30% para todos, né? Às vezes o 30% mesmo para aquele que perdeu o emprego não vai ser suficiente. Então, como é que eu posso ajudar ele neste momento? É essa que tem que ser a reflexão. Então, o melhor caminho quando você se vê nessa situação de desespero, né? E você já está ali questionando, é entrar em contato com a escola, fazer uma conversa de adulto, né? Com muita educação, dando esse exemplo, inclusive, de educação nessa conversa. Marca um horário com a escola e resolva a sua situação naquela hora, né? Conversando como dois adultos, gente. Esse é o melhor caminho para tudo.
Se porventura realmente a escola ficar inflexível porque ela não tem outra opção, né? Aí vocês vão ter que ver o que dá para fazer. Porque legalmente não existe uma obrigatoriedade de diminuição uma obrigatoriedade em dar um desconto comum, né? Em momento algum a gente teve uma lei que falasse sobre isso. Então, o que existe aqui? Uma questão de bom senso, uma questão de parceria mesmo, uma questão de que a gente pode, nesse momento, como é que eu posso te ajudar? Como as escolas, né, a maioria delas, colocaram, né, os professores em medidas de suspensão de contrato ou diminuição de carga horária, né, está sendo possível que hoje se repasse um pouco de desconto aos pais, mas não podemos ter um milagre muito grande aí, esperar muita coisa, né? Até porque a gente não conseguiu isenção de impostos, não conseguimos nada nesse sentido, né? Que já ia ajudar bastante. Mas não vou entrar nem nesse mérito, né? Para não me comprometer. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre essa questão, né, na área de atuação da educação infantil e como foi feito aqui em Araraquara. Eu organizei um grupo, né, em que eu consegui reunir 14 escolas de educação infantil aqui de Araraquara, onde a gente começou a perceber que com união, com várias cabeças pensando, a gente ia ter um resultado melhor. E tá sendo muito bacana, pois a gente está se ajudando muito, né? Inclusive na hora de tomada de decisões, porque algumas escolas, é claro que cada escola vai fazer de acordo com a sua necessidade, com a sua situação econômica, com a sua clientela, né? Não é obrigado a seguir, mas quando a gente sentou para pensar juntos, a gente conseguiu ver uma luz, né, no fim do túnel aí de como fazer para que a escola realmente esteja de volta quando tudo isso acabar, porque corre-se o risco de muitas escolas nem existirem mais quando tudo isso acabar. É uma triste situação, mas se existir um movimento, né, grande de apedrejamento aí da escola e ou mesmo de evasão escolar, a escola nem vai estar lá mais. Então, assim, para preservar isso, a gente se uniu e elaboramos algumas ações. Por exemplo, né, o que nós íamos fazer com os funcionários nesse período? Vamos dar férias, depois vamos fazer suspensão de contrato, vamos diminuir carga horária, para que tudo isso depois gere, né, de maneira gere o benefício para os pais, né, que também estão numa situação complicada nesse momento. A gente fez então um grupo com 14 diretoras, né, com o objetivo da gente alinhar essas ações. E está sendo muito positivo, porque quando mais cabeças pensam, né, a gente consegue chegar num consenso melhor. Vamos ver se tinha mais coisa para eu falar aí, se tem mais alguém que quer passar alguma dúvida. Apareceu aí? Eu vi uma da Ariana perguntando, pode falar. Perguntando se ela não conseguir pagar a escola da filha dela, a pública não tem que ter vaga? A pública tem que ter vaga, mas eu vou ser bem sincera com você, não tem vaga. Só para a educação infantil nós temos uma lista de mais de 400 crianças na lista de espera com uma classificação de prioridade. Então imagina que hoje a Secretaria, por exemplo, da Educação, ela vai ter que dar conta da demanda que ela já tem, da lista de espera e de mais toda a evasão da rede particular. Aí é uma live para um outro momento, porque não vai ser fácil. E como é que eles vão lidar com isso? Eu acredito que entrando no Ministério Público, exigindo, né? Porque é obrigatório.
Isso você tem razão. A criança tem que estar dentro da escola. Então não adianta simplesmente ir até a escola do teu bairro e falar, olha, eu tirei meu filho da escola particular e eu quero matricular aqui. Pode ser que ali não tenha vaga, que ele seja removido para outra entidade, mas ele tem direito à escola. Isso é constitucional. Não pode ficar fora da escola uma criança acima de 4 anos. Então vocês têm que comprar essa briga pelos direitos de vocês. Tem mais alguma dúvida? Vamos ver se eu consegui falar tudo que estava a respeito desse assunto, né? Eu acho que eu falei, né? Existe nenhuma lei que obriga, era isso que eu queria ressaltar. O que existe aí, né, gente, é uma questão de se colocar no lugar do outro, né? E principalmente de estreitar esse diálogo, né? Quando você questiona, né? Mas e se eu tirar minha filha da escola particular, né? Aí já foi conversar na escola, realmente cortou todos os custos e aí ficou, não vai ter como. Vai lá negociar, porque de repente ele fala, olha, não precisa estar acertando agora, você divide. Muitas escolas estão fazendo isso, porque como a gente conseguiu fazer essa isenção de impostos para o final do ano, por exemplo, é possível que no final do ano, em vez de você pagar uma mensalidade, você paga uma e mais um pouquinho daquela que ficou em atraso, porque a realidade mesmo que a gente está enfrentando hoje, na maioria dos casos, foi de diminuição do salário, né? Foi de diminuição de carga horária, sem falar na enxurrada de desempregos, né? Então, por exemplo, no caso do desemprego, aí eu até acho que fica complicado você assumir uma dívida diante de uma situação que você nem sabe se vai estar recebendo, né? Ou vai estar empregado daqui 2 ou 3 meses, né? Mas nas outras situações, né, em que você ainda manteve seu emprego, né, mas que teve redução do salário, essa redução você pode depois acertar lá para frente, né? E de alguma maneira existem opções para estar ajudando. Não é milagre? Gente, ninguém vai fazer milagre. Não tem como, porque nós também não recebemos milagre, nós como escolas, né, posicionando como escola, né? Ninguém veio para nós e falou, olha, esse mês você não precisa pagar os impostos, ou as professoras vão fazer trabalho voluntário. Não, gente, não existe. Tá todo mundo dando o máximo, tá todo mundo trabalhando loucamente, né? Porque do dia para a noite isso mudou e a forma em que você tinha que dar aula é outra. E a gente teve que se readequar. Aí eu passo mais uma informação que eu tinha esquecido de comentar, que é a respeito de quando teve que colocar funcionários em férias, do dia para a noite, sem caixa, entendeu? Ninguém tinha dinheiro em caixa para colocar todos os funcionários em férias. Então, o que teve que fazer, né? Teve que buscar recursos, né? Ou empréstimos bancários, situações, a escola que consegue fazer isso é uma escola até numa situação bastante confortável, porque não são todas que vão conseguir, né, o empréstimo no banco. Se você tem algum problema com a certidão negativa de débito, você já não consegue. Então, esse mês, por exemplo, que entrou agora o pagamento de maio, teve que pagar férias, que elas ficaram de férias de 1 a 30 de abril, e mais o terço adicional de férias. Então, era um custo que ninguém estava preparado, entende? Tem mais uma questãozinha aí, né? Vamos lá. A Gil perguntou, mas se a escola não conseguir dar todo o conteúdo do ano, podemos contar isso? Cobrar isso. Cobrar? Cobrar isso. O serviço contratado foi presencial e não remoto? Sim, essa é uma outra briga que está acontecendo já, porque o Conselho Nacional de Educação, ele está orientando como contar horas, né? E aí já eu vou me posicionar até contra isso, porque eu acho que é muito complicado, né? Como que você faz educação infantil remotamente? A gente está dando um jeito,
mas a gente vai entregar aquilo que a gente prometeu, né? Nem que a gente tenha que ter aula até final de ano, mas não dá para se fazer remotamente. Você contratou um serviço que é presencial. Hoje ele não está conseguindo ser entregue presencialmente. Então existe aí uma questão de validar ou não essas aulas remotas, né, como dia letivo. Mas isso ainda não está definido. Existem discussões ainda a respeito. Na verdade, existiu uma primeira definição, mas agora eu já vi que tem um grupo tentando derrubar essa definição, né, de que não vai ser dessa forma. Então a ideia, principalmente das escolas particulares, é se comprometer a devolver aquilo que foi contratado. Eu acho que esse é o primordial, né? Você contratou um serviço presencial, você tem que devolver ele, nem que o calendário não termine dentro de 2020. Às vezes a gente vai fazer o possível para que esse calendário consiga terminar dentro do ano de 2020, mas pode ser que não, porque tudo isso é com data incerta, a gente não sabe quando que nós vamos poder voltar, né? Então ainda não dá para responder isso, porque não dá para a gente ter certeza de como e quando vai acontecer essa volta, para saber se vai poder conseguir cumprir o que foi colocado como proposta inicial, né? Os 200 dias letivos já caíram, mas eles se transformaram em 800 horas, né? O que não muda muito. Pode mudar o que? A carga horária no dia, por exemplo, se a criança ficava 4 horas na escola, ela passa a ficar 5, e isso vai abatendo desse dia, das 800 horas, né? É só por isso que trocou de 200 dia letivo para 800 horas, foi uma troca de 6 por meia dúzia, só que deu uma flexibilidade em você aumentar a carga horária diária, mas é necessário cobrar essa reposição. Mais alguma perguntinha aí, gente? Não? Então, eu acho que é isso. Eu espero ter passado, né, esclarecido algumas dúvidas, né, passado um pouco de informação para vocês, e que isso seja muito positivo de maneira geral na cidade, né? Porque eu percebo que o que tem falhado bastante é a questão da comunicação, né? Eu vi muitos relatos de lugares que não estão conseguindo falar com diretores, e isso complica muito, isso causa mais angústia aos pais, isso deixa uma situação muito mais complicada, né? Dentro de um período em que já está tudo tão difícil, né? Então, o certo, o que é? É você estar aberta a essas negociações, é você estar em contato com esses pais para poder ver no que eu posso te ajudar agora, né? Não dá, assim, não vai ser muito milagroso, mas de alguma maneira a gente tem que ouvir qual é a realidade dessa família, porque cada uma está passando por uma realidade, e de maneira conjunta ajudar mesmo, como a gente recebeu aqui, né? Ofertando desconto a alguns pais que chegaram para nós e falaram: olha, não, obrigado, a minha renda não foi comprometida. Então, o que a gente fez com esse desconto? A gente repassou a uma pessoa que estava realmente passando em necessidade. Então, vocês entendem? Tem que ter essa clareza, a clareza do que você está fazendo. Então, a partir do momento que aquele pai abriu a mão do desconto, a gente analisou a situação caso a caso e repassou para aquele que tinha necessidade. Então, assim, isso tudo da maneira mais clara possível, inclusive para aquele, mostrando para aquele que estava numa situação que confortável, que avisou, falou: olha, muito obrigada, eu não quero desconto. Essa pessoa depois recebeu o feedback da família que ela conseguiu estender a mão naquela hora. Olha que bacana, né? E é isso, é ter clareza nas negociações, nas ações, no gasto, né? E é isso que a gente tem que demonstrar.
Então, se vocês tiverem mais dúvidas, a gente pode estar montando uma próxima live. Embora, quando eu começo a preparar uma, minha cabeça já fica girando para preparar a próxima. Porque eu percebo que é tanto assunto para falar que a gente tem que ir devagar, porque minha mãe falou que não era para eu ultrapassar muito tempo, senão ninguém ia me assistir. Então vamos seguir o conselho dela, eu vou terminando por aqui. E se vocês tiverem dúvidas, coloque aí nos comentários, a gente pode estar montando outras conversas, tá bom? Obrigada, um beijo para vocês e uma boa semana. Onde é aí? Concluir? Isso.